damos continuidade ao 4º Meeting HTM, recebendo a renomada palestrante, doutora Aline Marques. Doutora Aline Marques é consultora científica da HTM. Seja bem-vinda, doutora Aline. Uma salva de palmas. Boa tarde a todos. O tema que eu trouxe aqui para vocês hoje é um tema bem interessante. Na verdade, eu fiz um estudo lá na HTM, associando 2 recursos. Por quê? O que eu estava vendo, né, nos treinamentos que eu dou lá na fábrica, o pessoal tem muita dúvida no que associar, quando associar, o que faz primeiro, o que faz depois. Então, eu fiz um tratamento lá na empresa, né, um tratamento de resultado, e estou trazendo aqui para vocês. Então, o tema utilizado foi associações e recursos terapêuticos no combate da adiposidade localizada e da flacidez tissular. Então para dar início na nossa palestra, temos que entender um pouquinho do que é a gordura, né? Que a gente trouxe como adiposidade localizada, o que é flacidez tissular ou de pele. Então, vamos lá. A adiposidade localizada é uma tela subcutânica ou hipoderme que consiste em um trabéculo de septos fibrosos perpendiculares ou oblíquos, que se ligam à derme reticular ao plano profundo aponeuróticos. Esses septos são preenchidos por células adiposas. Então, são septos, e nesses septos encontramos o tecido adiposo, células adipósitas. Nessas células, dependendo da nossa dieta, se ela é hipocalórica, né, ou hipercalórica, eu vou ter o acúmulo de células adiposas. Então, o tecido adiposo ele pode ter a hipertrofia, que seria o aumento do tecido adiposo, ou hiperplasia. Então, dependendo da nossa dieta, ele acaba tendo essa mitose. Vai ter novas células adiposas naquela região. O aumento do tecido gorduroso local, ele vem por erros alimentares, parada de crescimento, ação dos estrógenos e ação dos receptores adrenérgicos. Isso aqui eu vou citar um pouquinho quando eu for falar de lipólise. Então, na lipólise, a gente tem os receptores adrenérgicos e beta-adrenérgicos. A gente vai falar um pouquinho sobre isso depois. E o sedentarismo. Então, a falta de atividade física e a prática de atividade física, eu posso também ter o aumento desse tecido adiposo. A função do tecido adiposo é o dimorfismo sexual, coxins absorventes, isolantes térmicos, função endócrina e contorno corporal. Dentre, né, os biotipos, a gente tem o biotipo androide e o genoide. Geralmente, o androide a gente encontra mais nos homens, que tem o maior acúmulo de tecido adiposo em regiões abdominais e regiões de braços. Já as mulheres é designado mais como biotipo genoide, onde a gente tem o maior acúmulo em região de culotes, coxas, né? O mecanismo que eu estava falando para vocês é a lipólise. Então, a lipólise ela é um mecanismo fisiológico. Então, a gente faz lipólise. Quando eu entro com recurso estético, quando eu vou trabalhar com equipamento estético, alguns equipamentos eu vou promover a lipólise no tecido. Então, eu venho com o equipamento e vou estimular a lipólise da região. Lembra que eu falei dos receptores adrenérgicos? Esses receptores aqui, dependendo da pessoa, tá? Então, tem gente quando fala assim, eu engordei. A pessoa tem a tendência a engordar em certas áreas do corpo. Eu, por exemplo, engordo só coxa e culote. Tem gente que fala assim, não, eu engordo só abdômen. Por quê? Então, sempre, geralmente, quando a gente tem maior acúmulo, né, desses receptores adrenérgicos em algumas células. Então, a gente tem maior tendência a engordar em certas áreas e outras não, tá? Por esses receptores. Então, quando eu estimulo, né, um equipamento estético ou eu vou emagrecer, vou fazer uma dieta, eu fico longos períodos, né, comendo certinho, eu reduzo a minha ingestão calórica, automaticamente o meu organismo ele vai precisar de energia, então as minhas células adiposas vão
liberar o triglicerídeos para o meu corpo. Então, eu começo num processo de emagrecimento. É mais ou menos assim que funciona. E o equipamento estético ele vai potencializar esse efeito. Por isso que pessoas que têm problema de colesterol, triglicerídeos alto, não é indicado fazer esse tipo de recurso. Porque você vai estimular uma lipotoxicidade no tecido, certo? E essas alterações, elas vão ocasionar vários fatores no tecido, como gordura localizada, a flacidez de pele e a celulite. Às vezes, a celulite acontece porque a pessoa está com sobrepeso, ela tem repuxamento desses septos fibrosos e ela tem a ondulação no tecido, que isso pode ocasionar também. Então, quando a gente trata, às vezes, a gordura localizada, automaticamente eu vou ter a melhora da celulite. Às vezes eu não estava tratando celulite, estou tratando gordura. Mas eu começo a tratar a gordura e automaticamente ela tem a melhora da celulite. Tá? E o que acontece? Nossa, minha cliente começou a melhorar a gordura localizada, ela começa a reclamar da pele. Ai, minha pele está flácida agora. Porque começa a diminuir tecido adiposo e tem o quê? Sobra de pele. E geralmente o pessoal tem muita dúvida. O que eu faço primeiro? Que recurso que eu utilizo? Eu posso trabalhar as duas coisas juntas? Tá? Vamos entender um pouquinho do que é flacidez tissular, né? Então, a flacidez tissular nada mais é do que a perda gradativa de fibras colágeno e elastina. E está totalmente envolvida com os fatores intrínsecos e extrínsecos. Então, às vezes, por fator genético, a pessoa tem um envelhecimento precoce da pele, ou às vezes ela tem um envelhecimento da flacidez da pele. É jovem e tem flacidez de pele, às vezes. Tá? Então, tem vários fatores envolvidos, alimentação, fototipo. Geralmente, fototipos mais baixos, 1 e 2, a pessoa ela tem uma tendência maior a ter flacidez, porque ela tem falta de colágeno, então ela tem menos firmeza na pele, e isso vai interferir, sim, na pele da cliente. Tá? Então, o envelhecimento, sedentarismos, grandes perdas ponderal de peso. Então, eu estou fazendo uma dieta brusca. Ela emagrece 15 quilos uma vez, em um mês. A pele dela não vai aguentar. Geralmente, quem faz redução bariátrica, você olha a pessoa sem roupa, você até assusta, porque ela tem uma flacidez grave, né? Fatores hormonal. Então, por exemplo, quem faz uso de corticoide, às vezes a pessoa tem alguma doença autoimune, por exemplo, e faz muito uso de corticoide, essa cliente vai ter uma tendência a ter mais estrias, e tendo mais estrias, ela vai ter uma flacidez de pele precoce. Tá? E a genética. Aqui eu tenho a derme, né? Então, eu tenho a epiderme e a derme. A derme é dividida em duas camadas, derme papilar e derme reticular. Na derme papilar, eu tenho a produção do colágeno tipo 3. E na derme reticular, eu tenho a produção do colágeno tipo 2. Então, todo equipamento de estética que eu for trabalhar, ou cosmético, ou qualquer recurso que eu for utilizar, eu vou estimular a derme. Porque é na derme que eu tenho o fibroblasto. E o fibroblasto que vai produzir o colágeno. Tá? Então, todo o estímulo que eu dou na minha derme vai refletir na minha epiderme. Então, se a pele estiver desidratada, aonde eu tenho que trabalhar? Em derme. Tá? O colágeno. Então, o colágeno é da família das proteínas estruturais que promove a sustentação e resistência da pele e outros tecidos. As fibras de colágeno são compostas por cadeias de proteínas dispostas numa tríplice hélice, ligando através de pontes de hidrogênio. Então, aqui, ó, esses pretinhos são um fibroblasto. Então, eles, que quando estimulado, vão produzir o colágeno. E a gente chega a uma certa idade que a gente para de produzir o colágeno. Por isso que a flacidez ela começa gradualmente. Tá? Então, ela vai tendo declínio gradual. E a gente tem que entrar com recurso para prevenir isso. E eu tenho a elastina. A elastina, ela vai dar elasticidade para a nossa pele. Eu dou sempre um exemplo clássico. Pega a mão das nossas avós e faz assim, ó. Puxa o tecido. Quando a gente puxa e solta, a pele dela demora para voltar.
porque já não tem mais a elasticidade. A nossa ainda não, né? Você faz assim, ela volta normal. Então, a elastina, ela vai dar essa elasticidade para a nossa pele, que nada mais é do que a estria. Então, a gente engorda, emagrece. Engorda muito, emagrece. Essas fibras, elas se rompem e dá esse aspecto estriado na pele, que é uma cicatriz. Então, ainda não inventaram nenhum recurso para a estria. Melhora? Melhora. Mas a estria sai? Não. Tá? Então, vocês têm que entender isso. Aí o pessoal fala assim, às vezes, mas então o vácuo vai dar flacidez de pele? Não, não dá flacidez de pele. Porque a nossa pele ela tem uma fisiologia elástica. Então, até aquela fisiologia eu posso ir. Passando disso, eu vou ter rompimento. Tá? Mesmo vermelha. Ela melhora, ela fica imperceptível, mas ela está ali. A hora que você engordar um pouquinho, ela vai aparecer. Recursos utilizados. Como combinar, como associar e qual utilizar primeiro. Os dois equipamentos que eu escolhi para trabalhar com adiposidade localizada e flacidez foram o Limine, que é uma radiofrequência resistiva. Tá? Eu utilizei a ponteira hexapolar e a região que foi tratada foi a região de abdômen. Tá? E um outro recurso utilizado foi o ultrafocus, que eu utilizei ele, com a ponteira corporal, que o intuito é trabalhar gordura localizada. Então, eu trabalhei ultrafocus para gordura localizada e a radiofrequência, que é o Limine, para a flacidez tissular. Então, eu fiz uma avaliação nas minhas clientes, né, na minha voluntária. Então, eu fiz a demarcação da área de tratamento, eu peguei o peso da minha cliente, mensuração antropométrica, fotografia, anamnese e fiz as reavaliações. A minha voluntária ela não passou por nenhuma restrição alimentar. A gente começou o tratamento e eu falei assim, olha, segue a sua vida. Ela não praticava atividade física nenhuma e eu não associei nenhum tipo de cosmético. Eu fiz só eletroterapia mesmo, porque eu queria ver qual seria o resultado dos equipamentos na gordura e na flacidez de pele. Tá? Essa minha voluntária, ela teve uma gestação, então ela tinha um pouco de estrias na região do abdômen. Tá? Então, vocês vão ver depois o resultado final, que eu fiquei impressionada com o resultado que teve. Ultrassom focalizado, que é o ultrafocus. Aqui eu deixei esse slide para vocês entenderem a diferença entre ultrassom focalizado e ultrassom colimado. Então, eu tenho ultrassom colimado. Então, vou dar um exemplo da nossa máquina Hybrid, Vibria, que é terapia combinada. Então, ele é um ultrassom colimado, que vai trabalhar de forma perpendicular no tecido. E qual vai ser o mecanismo de ação desse ultrassom? Lipólise. Então, ele vai murchar as células de gordura e vai extravasar o triglicerídeo para fora da célula. Já o ultrassom focalizado, a ponteira dele, vou fazer uma prática para vocês depois, ele vai trabalhar focalizado, naquele ponto que eu for determinar. O aplicador dele é côncavo. Então, eu vou determinar a profundidade de atuação de acordo com a mensuração do adipômetro, vou fazer o pinçamento e vou trabalhar ponto a ponto. Tem que pontuar a região de tratamento. E aí, eu vou conseguir trabalhar só região de hipoderme. Então, eu não trabalho derme. Eu vou trabalhar hipoderme, tecido adiposo. Tá? Então, o transdutor é côncavo, eu vou converter a energia em um ponto focal e, pela sua alta concentração de energia nesse ponto, eu vou estimular uma necrose por coagulação. Calma, é necrose no meio celular. Tá? E qual que é o mecanismo de necrose? Fagocitose. Então, o que a gente percebe com ultrafocus? Que quando eu trabalho com equipamento, se, por exemplo, eu tracei um plano de tratamento para minha cliente de 4 sessões, o resultado dele é gradual. E mesmo que depois, com 4 sessões, ela perdeu 9 centímetros, eu dei alta para ela, tá? Ela não está fazendo mais recurso nenhum comigo. Eu consigo perceber a melhora após o término das sessões com ela. Ela continua reduzindo por conta do mecanismo.
Então, o nosso corpo, ele vai fagocitar isso de forma lenta. Então, assim, não tem alteração de colesterol, porque vem os macrófagos e vão fagocitar essa região, diferente de um equipamento que faz lipólise. Vocês entendem que cada aparelho faz um mecanismo diferente? Essa máquina, por exemplo, ela é vendida por região. Então, eu vou trabalhar regiões específicas do corpo. Então, pessoas que têm gordura regionalizada, não é localizada, é regionalizada, eu preciso... Esse recurso já não é tão indicado, pelo tempo que eu vou demorar para fazer. Já seria indicado um ultrassom colimado, que ela tem regional, ela não tem localizada. Certo? Só para vocês entenderem a diferença entre um e outro. Aqui a gente fez um teste lá na HTM, utilizando um polímero sintético, termossensível, biocompatível. Esse plástico, ele imita muito a nossa pele. Então, a gente queria ver se realmente o equipamento era uma técnica segura. A gente queria comprovar que, se eu coloquei uma camada de 10 milímetros, ele estaria trabalhando realmente os 10 milímetros, ou não estaria trabalhando mais. Tá? Então, a gente pegou uma ponteirinha de 10 milímetros e deu um disparo. E ele pegou 1 centímetro de profundidade, protegendo a derme. Então, essa máquina, gente, só para vocês entenderem, ela não vai trabalhar a derme. No corporal, não. Ela trabalha só a hipoderme, tá? Então, a avaliação, eu demarquei a região. Então, na minha voluntária, eu demarquei a região inferior de abdômen e superior. Então, eu fiz 2 áreas. Pontuei a região daquela forma, da mesma forma que eu estou aqui no slide, e trabalhei ponto a ponto. Eu vou fazer na prática para vocês entenderem, que eu não sei se alguém tem a máquina aqui, às vezes o pessoal tem dificuldade. Como que eu pego o ponto focal? Então, eu vou fazer aqui na prática para vocês verem depois. O aplicador, a gente trabalha com o equipamento de forma estacionada. Então, o ultrassom com corrente, a gente faz movimento circular, não é? Movimentos circulares e rítmicos. No focalizado, não. Eu vou aprisionar o gel no aplicador, eu vou utilizar um plástico filme. Na região do abdômen, eu vou passar gel? Eu vou, mas é bem pouco. Não é que nem eu utilizaria no ultrassom colimado, por exemplo. É só para o plástico filme não deslizar com facilidade. E eu vou trabalhar ponto a ponto. O equipamento, ele vai me emitir um sinal sonoro. Então, eu vou seguir a máquina. Ela vai emitir um sinal sonoro e eu vou deslizando ponto a ponto. Certo? Resultados. Aqui eu trouxe um artigo para vocês científico. O ultrassom de alta intensidade reduz com eficácia o tecido adiposo. Só utilizando o ultrassom focalizado, tá, gente? Mulher de 27 anos recebeu um único tratamento em abdômen e flancos. Foram realizados 74 watts, 52 joules, com profundidade de 1,3. Então, cada equipamento trabalha com uma profundidade distinta, tá? O nosso trabalha com 3 profundidades distintas, 10, 15 e 20 milímetros. No caso desse artigo, utilizaram uma profundidade de 1,3 centímetros. Abdômen superior, abdômen inferior e flancos. O que eu quero que vocês observam? Uma única sessão. E olha a redução que ela teve. Teve uma redução de 4 centímetros com 8 semanas e 5,5 centímetros em 12 semanas pós-procedimento. Olha o antes e olha o depois. Então, o resultado ele é progressivo. Aqui eu tenho região de culote, que é uma região que é difícil tratar, né? Ou gordurinha difícil de sair dali. Então, mulher de 32 anos recebeu uma única aplicação em culote. Foi realizado 2 passadas, com profundidade de 1,1 e 1,3. Por quê? Na adipometria, ela tinha muito mais que 1,3. Como o aparelho ele possibilitava profundidades distintas, fizeram 2 passadas com profundidades distintas para pegar a tecido adiposo um pouco mais abaixo e um pouco mais acima. Uma única sessão. Ela reduziu 3 centímetros de circunferência após 12 semanas de aplicação. Antes,
depois. Interno de coxas e externo de coxas, com profundidade de 1,3 e 1,6. Ela reduziu 5,4 centímetros de circunferência após 12 semanas de aplicação, antes e depois. Dá para ver o resultado, não dá, gente? Teve uma diferença significativa? Só com o aparelho. Tá? Um outro recurso que eu utilizei foi a radiofrequência. Só que eu trabalhei com a radiofrequência com a intenção de trabalhar somente pele. Eu não pensei em trabalhar gordura neste momento. Então, eu fiz associação. Eu associei ultrafocos hipoderme, radiofrequência, derme. E tentei trabalhando os dois de forma simultâneas. Tá? Então, a radiofrequência nada mais é do que uma radiação compreendida no espectro eletromagnético que vai converter essa energia eletromagnética em calor. Então, para eu trabalhar com radiofrequência, eu tenho que avaliar a pele do meu cliente, porque se essa pele tiver falta de água, a radiofrequência também não aquece. Ela depende da água para aquecer. Tá? Então, a radiofrequência vai ter os dispolos de água e eles vão se agitar tão rapidamente que vai promover o aquecimento do tecido. Então, na avaliação, a gente tem que avaliar. Será que essa pele eu já posso iniciar com uma radiofrequência? Então, por exemplo, se a cliente tiver retenção hídrica ou tiver a pele desidratada, por exemplo, com retenção hídrica a pele vai aquecer mais rapidamente. Agora, se ela tiver uma desidratação, às vezes eu tenho que entrar com algum recurso para hidratar a pele dela antes e depois iniciar uma radiofrequência. Corporal é bem mais tranquilo de fazer que facial. Agora, facial, dependendo do grau de envelhecimento da pele, eu tenho que entrar com recursos para hidratação antes de iniciar a radiofrequência. Então, vai ser convertida a energia eletromagnética elevada frequência em efeito térmico no tecido. Então, a radiofrequência, eu vou ter o aquecimento da epiderme. Tenho que tentar manter essa temperatura entre 40 e 42 graus, porém, a minha derme está entre 45 e 50 graus, mais ou menos. Que dessa forma, eu consigo atingir quem? O fibroblasto, que vai estimular a produção de colágeno. Só desta forma que eu consigo estimular. Então, eu tenho que manter a área aquecida por pelo menos... Tem artigos que falam 3, tem artigos que falam 5. Então, eu falo assim, de 3 a 5 minutos, mantendo aquela área entre 40 e 42 graus. Então, o objetivo é alcançar 40 em epiderme e em derme atingir 50, 45. Gente, 40 graus para a pele é uma temperatura suportável. Porque a nossa pele, a nossa temperatura corpórea é de 36,5, mais ou menos. Então, 40 graus é uma temperatura suportável para a nossa pele. Agora, tem gente que fala assim para mim, Aline, mas um facial, tem cliente que não aguenta fazer um facial. Geralmente, pode perguntar. Clientes que fazem muito uso de ácido, a pele fica mais sensibilizada, ela não vai conseguir fazer. Mas se é uma cliente que nunca fez uso de ácido, é uma temperatura tranquila. Ela até dorme na sessão, porque é gostoso. Tá? Não tem dor, radiofrequência não dói. Já vieram me perguntar, radiofrequência dói? Não, radiofrequência não dói. Simplesmente é um aquecimento do tecido. Tá? O mecanismo de ação. Então, em primeiro momento, eu vou ter contração do colágeno. Então, eu vou contrair esse colágeno. No corporal, eu não consigo ver isso a olho nu. Não consigo visualizar. O cliente, às vezes, não percebe. Mas, no facial, é na hora. Ela tem a contração e, às vezes, ela sente um repuxamento de tecido. No corporal, a gente não visualiza isso. Mas o que acontece é contração e, em segundo momento, eu vou ter a quebra e a produção de um novo colágeno. Quem vai estimular isso é uma proteína que chama HSP47. Essa proteína ela é responsável pela produção do colágeno. Então, a gente vai aquecer a pele, vai estimular essa proteína que vai estimular a neocolagênese. Tá?
Eu trouxe esse slide para vocês porque tem muita gente que fala assim, eu posso fazer radiofrequência a cada 7 dias para estimular colágeno? O que vocês acham? Vocês já ouviram falar? Com 7 dias? 15? 15 dias? Então, é assim, gente, tem alguns artigos que eles trazem que se a pessoa fizer uma radiofrequência uma vez por semana, ela vai conseguir produzir um colágeno novo também. Por quê? Aqui eu tenho o fibroblasto, tá vendo em azul? O pico dele, a gente consegue atingir ele no 8º dia, mais ou menos. Tá? E o seu declínio é no 16º dia. Então, se a pessoa fizer uma outra sessão no 8º dia, 7º dia, também não está errado. Porque ele atingiu o pico. Ele não vai produzir mais que isso. Eu, Aline, prefiro esperar os 15. Porque eu sei que com 15, está aqui, ó. Teve o declínio e eu vou fazer um novo estímulo para produzir um novo colágeno. Tá? Aqui eu tenho alguns resultados de aplicabilidade. Assim, gente, para estimular colágeno corporal, não tem recurso melhor que radiofrequência. Então, a radiofrequência é comprovado que vai ter um estímulo de neocolagênese e produção de novos colágenos. Tá? Aqui, ó, a gente tem um resultado efetivo com 8 sessões. E o que observaram aqui? Também não houve alteração no perfil lipídico, porque eu estou estimulando o derme. Eu estou estimulando a pele. Só colágeno, tá? Olha essa região de estrias. Melhora muito. Tá? Até o aspecto do umbigo, da cicatriz umbilical do cliente melhora. Como um todo. A pele fica diferente. E a cliente vai relatar isso para vocês. A minha pele está diferente. Tá? Radiofrequência não faz fonoforese, não permeia ativos. Então, a gente vai utilizar, dependendo do recurso, o nosso límine, a gente vai utilizar o gel glicerinado. Só para conduzir essa radiofrequência, tá? 4 sessões, gente. Então, foi feito 4 sessões após 8 tratamentos. 4 semanas após 8 tratamentos. Então, fez as sessões, depois tirou a foto. Porque, geralmente, a radiofrequência, quando você aplica na região do abdômen, causa uma epiremia. Então, às vezes, não é interessante tirar foto na hora, espera. Então, a gente deu um intervalo para tirar a foto, tá? Efeito da radiofrequência no tecido com hipotonia tecidual pós-lipoaspiração em região abdominal. Quando eu faço uma lipoaspiração, eu faço o quê? Tiro o quê? Gordura, não é? Então, eu vou lá, vou introduzir a cânula no meu cliente, ó. Sobra o quê? Tá? Olha isso. 8 sessões. Então, antes de fazer a radiofrequência e depois a radiofrequência. Então, melhorou a firmeza da pele. Então, dependendo do recurso, gente, dependendo do paciente que vocês pegarem, vocês podem fazer radiofrequência sim na região. Só não vai fazer se tiver muita fibrose. Aí vocês têm que trabalhar com outra temperatura. Aí é outra aula. Tá? Mas aqui a intenção foi pele. Eu quero melhorar o tônus da minha pele. Então, 40 graus. Tá? Por 5 minutos. O presente estudo que eu fiz, né? Então, o trabalho foi realizado no indivíduo sexo feminino, na faixa etária de 32 anos. Uma gestação. A voluntária obteve-se o mesmo estilo de vida sem restrições alimentares. O tratamento foi realizado em região de abdômen superior e inferior. Eu não trabalhei flancos. Eu quis só focar em região de abdômen, para ver o que ia acontecer. Tá? Eu utilizei ultrafocos primeiro. Então, primeiro eu estimulei gordura e depois estimulava a pele. Como a minha cliente ela tinha uma indicação para o uso das 3 profundidades, eu trabalhei com as 3 ponteiras nela. Então, eu trabalhei com a ponteira de 2, trabalhei com a ponteira de 15 e trabalhei com a ponteira de 10. Então, eu lesionei o tecido dela de forma tridimensional, em 3 profundidades distintas. Dessa forma, gente, o resultado é mais efetivo. Porque eu lesionei 3 profundidades distintas. Uma vez por semana. Então, o protocolo do ultrafocus é 3, é uma sessão, então, 3 profundidades, uma vez por semana.
Aí você faz só 2 ou só uma. Que é no seu caso, eu vou fazer nela um teste depois, ela não tem indicação para fazer ultrafocos com as 3 ponteiras, porque ela não tem abdômen para isso. Então, eu vou fazer uma ponteira só. Porque ela tem só isso aqui, ela não tem isso aqui. Tá? Então, eu vou fazer a aplicação na região, então faço todo o quadrante, troco a ponteira, volto o protocolo, faço a de 15, troco e faço a de 10. Sempre de baixo para cima. Porque ele não vai converter energia, então eu vou atingir de baixo para cima. Eu deixei esse slide aqui, por quê? Para a gente entender como que funciona. Então, o equipamento, depois de 9 horas da prática, ele não é tão pequeno assim. A energia, ela vai ser emitida somente no centro, porque ele é focalizado. Então, ele vai converter em um ponto focal. Então, eu tenho que trabalhar ponto a ponto. Porém, a ponteira dele, ela tem essas demarcações, esses 4 pontos de demarcações. E aí, eu vou seguindo o que a máquina vai me dizendo. A máquina ela tem sinais sonoros. Então, eu vou deslizando ponto a ponto de acordo com o equipamento. E vou trabalhando ponto a ponto, fileira por fileira. Geralmente, eu vou na horizontal e volto. Vou fazendo assim, ó. E trabalho toda a área. Então, é um equipamento que tem que se demarcar a região. Ela fala assim, eu sei onde eu estou fazendo. O que pode acontecer? Eu dou vários disparos no mesmo ponto e eu posso promover uma queimadura por isso. Porque em cada ponto que ele está estimulando ali, ele chega mais ou menos a uma temperatura de 60 graus. Então, já pensou? Vocês dão vários disparos no mesmo ponto? Tá? Então, eu fiz a mensuração com adipômetro, fiz a verificação da perimetria, 5 centímetros acima do umbigo, região da cicatriz umbilical e 5 centímetros abaixo. Pontuei a região de tratamento e trabalhei ponto a ponto. Abdômen superior e abdômen inferior. O outro recurso utilizado foi a radiofrequência. Então, como que eu fiz o tratamento, gente? Eu intercalei. Então, uma semana eu realizei a aplicação do ultrafocos, na outra semana a radiofrequência. Eu acabei dando um espaço maior até com o ultrafocos, eu fiz a cada 15 dias ele. Então, eu fiz 15 dias ultrafocos, 15 dias radiofrequência. 15 dias ultrafocos, 15 dias radiofrequência. No total, eu fiz 8 sessões, 4 sessões de cada equipamento. Tá? Também fiz a verificação, né, a adipometria e higienização da área e a aplicação do equipamento. Qual que é a área efetiva ao trabalhar com uma radiofrequência? No nosso equipamento Limine, geralmente eu posso contar de 6 aplicadores até 8 para demarcar como uma área. Até porque o cabeçote da máquina ele não é tão pequeno assim, do Limine, né? Ele é maior, ó. Então, eu conto uma área com 6 aplicadores ou até 8. Então, a gente consegue pegar uma área efetiva para trabalhar com a radiofrequência. Tá? E eu vou trabalhar com a rampa de aquecimento. Então, eu vou aquecer até 40 graus, 40, 42 graus mais ou menos. E vou manter essa temperatura por 5 minutos. Tá? O movimento do aplicador deve ser constante. A radiofrequência só vai queimar, gente, a gente parar o aplicador no cliente. Se vocês não pararem, não vai queimar. Até porque ele vai dar o feedback. Está muito quente. Aí vocês tiram. Tá? Mas, geralmente, não tem esse problema. A distribuição da energia deve ser uniforme. Eu vou fazer a prática dele. Eu prefiro trabalhar com radiofrequência assim, ó. Movimento de vai e vem. Eu não gosto de trabalhar assim, ó. Porque eu estou trabalhando assim, se eu estou fazendo uma área, vamos pensar que é uma área assim. Estou fazendo aqui circular. Aí começa a descer. Aí que eu já perdi calor. Aí eu venho para cá, já perdi calor aqui e aqui. Eu gosto de trabalhar assim, ó. Desta forma, eu consigo manter toda a área com 100% de efetividade no aquecimento. Eu não perco calor dessa forma. Tá? Fica como dica para vocês. A temperatura vai ser monitorada durante todo o tempo com um termômetro infravermelho. Para verificar a temperatura de radiofrequência, eu não falei para vocês que a radiofrequência é uma onda eletromagnética? Eu tenho a formação de um campo. A indicação, gente, é sempre desligar o aparelho.
Aperta o stop no aparelho, vai verificar a temperatura. Nunca verifique a temperatura com a máquina ligada. Pode dar interferência no termômetro. Porque eu tenho a formação de um campo eletromagnético. Tá? Outra dica para vocês. O aplicador nunca deve ficar estacionado no local, havendo risco de queimadura. Só vai queimar se vocês pararem o aplicador. Se vocês não pararem, não queima. Sempre higienizar a área, porque quando a gente higieniza, conduz melhor essa corrente elétrica, esse campo eletromagnético. Ou, por exemplo, a gente está com algum creme que vai impedir essa condução. Então, tem que sempre higienizar a área antes. Eu coloquei aqui delimitar a área com lápis dermográfico, porque às vezes a gente vai conversando com a cliente, porque ele é vendido por região. Estou fazendo na região inferior. Você começa a conversar com a cliente, você começa a subir. Aí você está fazendo aqui, aí você começa a perder calor. Então, demarquem a região certinho, tá? Então, demarquem a região certinho que vocês forem trabalhar. Aferir a temperatura da região a ser tratada com um termômetro infravermelho. Não precisa encostar o termômetro na pele do cliente. Pode manter-se uma distância, que o termômetro ele consegue aferir essa temperatura mesmo assim. Resultado. Então, foi no total 8 sessões, 4 sessões de radiofrequência e 4 sessões de ultrafocos. Teve uma redução significativa, né, gente? E aqui, ó, eu deixei o tanto que ela reduziu. Então, de 86, 94, 96, ela passou para 85, 87 e 93. Anteriormente, lateral direita e lateral esquerda. Eu deixei essa imagem com ela de barriga de frente. O que a gente observou aqui? As estrias, não sei se está dando para ver, mas ela teve uma melhora significativa em região de estrias. E até essa região que ela tinha um acúmulo aqui de gordura, ela perdeu com ultrafocos. Então, eu consegui trabalhar assim. Olha o umbigo dela também, como que melhorou. Então, eu consegui trabalhar com 2 recursos com efetividade. Eu consegui trabalhar gordura e com flacidez tissular de forma simultânea, com resultado efetivo. Dúvida, gente? Quem quer perguntar alguma coisa? Não? Eu vou fazer a prática do ultrafocos e vou fazer uma breve prática da radiofrequência para vocês verem o movimento que eu executo na hora da aplicação e do ultrafocos também, tá? Qualquer dúvida vocês podem perguntar. Gente, ó, então eu pontuei a região de tratamento, tá? Só para vocês verem mais ou menos o que eu estava falando para vocês. Então, pontua. A distância entre os pontos é a cada 1 centímetro. E quando eu for trabalhar com a máquina, eu vou trabalhar ponto a ponto. Tanto faz eu fazer na vertical como eu fazer na horizontal. Fica de acordo com o que vocês se acostumar a fazer, tá? Geralmente eu trabalho horizontal, certo? Aqui já preparei o aplicador, então eu coloquei o gel dentro do aplicador do equipamento e vou aprisionar ele com um plástico filme. Cuidado para não sobrepor o filme, porque eu posso promover uma queimadura por conta disso. Eu vou pegar um lápis preto, eu vou demarcar os 4 pontos aqui, que é onde eu vou me direcionar em relação à profundidade. Vou segurar para você, ela vai segurar o microfone aqui. Ó, eu estou demarcando, porque ele tem um relevo. Depois, quem quiser ir lá no stand e ver esses relevos, fica mais fácil. Ó. Conseguiram ver? E com isso eu consigo me basear no ponto que eu estou trabalhando. Vou aplicar uma fina camada de gel na região e vou trabalhar ponto a ponto, estimulando ali a redução da gordura. 10 milímetros, porque ela não tem indicação para fazer a de 15 nem a de 20. Então, assim, ó, outra dica. Pacientes que tenham menos do que 10, é contraindicado fazer. Porque eu começo a estimular a derme, e não é o que eu quero. E aí é perigoso eu estimular uma queimadura por conta disso.
Então, o limite para ela é 10 milímetros. Ai, Aline, mas como que eu vou fazer se ela tem 10 milímetros? Aí eu posso fazer 2 aplicações de 10. Faço uma, o quadrante todo, e volto e faço mais uma vez com a de 10. Aí eu posso, tá? Ó, tá aplicando o gel na região, uma fina camada, tá? E agora eu vou posicionar o aplicador e vou trabalhar ponto a ponto. Não sei se o câmera vai conseguir pegar o que eu quis dizer naquele slide para vocês. Essa telinha aqui, ó, vem na máquina. Então, é demarcada a cada 1 centímetro. Certo? Vamos ver se ele vai conseguir mostrar. Eu faço isso aqui só para espalhar um pouquinho do gel no aplicador, tá? Nem liguei a máquina ainda. Ó. Primeiro, eu vou fazer na vertical. O ponto da horizontal está no meu primeiro ponto focal. Vocês conseguem ouvir a máquina? 1 bip está passando energia. 2 bips eu deslizo. 1 bip passa energia. 2 bip eu deslizo. E assim eu vou trabalhando ponto a ponto. O que a cliente vai sentir geralmente? Ela sente um aquecimento de forma pontual. Esse aquecimento, gente, ela tem que estar sentindo, não pode estar doendo. Então, assim, tem que incomodar. Mas não pode doer ao ponto dela querer tirar o aplicador da região que eu estou trabalhando. Certo? Cheguei no último ponto. Vou descer para a segunda fileira. Passa energia, deslizo. Passa energia, deslizo. 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 Eu consigo acionar o start, o stop e aumentar essa dose tudo no aplicador. Não preciso nem voltar mais na máquina. Então, os comandos eu consigo dar totalmente no aplicador. Vocês teve dúvida? Tem dúvida, gente? Estão com dúvida? Entenderam? Eu vou fazer um pouquinho da aplicação agora da radiofrequência para vocês visualizarem como que é a forma de aplicação. A forma circular, que eu falei que a gente às vezes dispersa energia, e a forma quando eu faço um movimento de vai e vem. A cada troca de ponteira, tem que trocar o gel que está dentro da máquina, do aplicador, porque o gel vai cavitando, vai formando microbolhas de ar e ele para de conduzir essa energia. Então, a cada troca de ponteira, tem que trocar o gel que está aprisionado ali no aplicador, tá? A gente indica utilizar o gel glicerinado, tá? Então, vou aplicar uma fina camada também na região e vou fazer a aplicação da radiofrequência. Ela vai aplicar aqui para mim quando eu vou preparar a máquina. O Limine, eu acabei não citando, ele trabalha com 3 frequências, 0.6, 1.2 e 2.4. Quanto maior a frequência, mais superficial é o aquecimento. Então, quando eu quero trabalhar derme, eu tenho que trabalhar com uma frequência de 2.4. 1.2 eu trabalho celulite e o 0.6 eu trabalho gordura. Certo? A nossa radiofrequência é uma radiofrequência resistiva. Por que eu sei que ela é resistiva? Porque ela é de metal. Toda radiofrequência o aplicador dela for de metal, ela é uma radiofrequência resistiva. Então, ela trabalha com frequências. Tá? Então, no caso, como eu quero estimular a derme, eu vou trabalhar com uma frequência de 2.4. O termômetro acompanha, tá? Então, geralmente, é sempre bom aferir a temperatura antes de iniciar a terapia, porque se o paciente estiver com febre, né, não é legal fazer radiofrequência. O start eu vou acionar também no aplicador, tá? Então, já dei o comando lá, eu vou acionar tudo aqui na máquina agora. Startei, eu começo a fazer o movimento. Eu gosto de trabalhar com movimentos de vai e vem. Se eu faço um movimento circular, geralmente eu concentro mais energia em certos pontos, e quando eu vou subindo, eu começo a perder o calor que eu estimulei lá embaixo. Então, dessa forma aqui, ó, eu consigo aquecer o tecido de forma efetiva e homogênea. Não precisa colocar pressão na mão. A radiofrequência ela vai ocasionar uma epiremia na região. Isso é normal. Tá?
O que eu não posso fazer aqui é parar o aplicador. Vocês estão percebendo que eu também não estou mexendo desesperadamente, né? Ó, desligo e vou aferir a temperatura. 33 graus. E start e vem novamente. Depois que eu atingir os 40 graus, que eu vou manter por 5 minutos. Então, eu desconsidero o tempo que eu estou demorando para aquecer. E aí, eu vou manter por 5 minutos. Dúvida, gente? Não? Não é indicado fazer uso de gel neutro, porque a radiofrequência, como ela é resistível, ela tem a formação de um campo elétrico. Então, esse gel, o gel neutro, ele é à base de água, ele pode evaporar, e evaporando ele pode ocasionar uma queimadura e dar choque. Tá? Quase em 40 já. Gente, atingiu 40 graus aqui. Ó, não sei se ele vai conseguir pegar o equipamento aqui, mas depois que a gente atingiu os 40 graus aqui, se eu pressionar por 3 segundos o aplicador aqui, eu vou acionar o Start Timer. E aí o tempo que eu programei na máquina começa a regredir, que é o tempo da sessão da radiofrequência. Tá? Ocasionou uma epidemia local aqui já. E aí eu vou abaixando a intensidade, porque senão eu começo a ficar muito quente. Tá? Gente, dúvidas? Quero agradecer a paciência, a presença de vocês. Muito obrigada.